E aí, alunos, bom dia! Estamos aqui para a nossa aula 11 de redação. Então, as turmas de carreiras militares do segundo ano vão hoje, né? Nós vamos hoje juntos dar sequência ao nosso objeto do conhecimento, que vocês já estão cansados de saber, resenha crítica. Bom, na última aula nós vimos, né, a resenha e começamos o estudo dos elementos estruturais. E o primeiro elemento estrutural que nós vimos foi a introdução. Então, vamos dar sequência. Já? Vamos seguir com esses outros elementos desse gênero textual. Grosso modo, né, ela é um texto dissertativo argumentativo. Tem essa estrutura, só que nós, didaticamente, vamos chamar, ao invés de introdução, desenvolvimento e conclusão, por outros nomes. Né? A nossa introdução, a parte igual, nós vimos na aula passada, vamos dar um lembrete. Bom, estávamos, então, na aula passada, vendo este elemento aí. Esse é um slide para a gente relembrar, é um slide que vocês viram na semana passada, que é o elemento da introdução. Então, dos elementos da resenha crítica, você tem o primeiro, que é a introdução, que você tem a parte em que se contextualiza o autor e sua obra no universo cultural. Né? Digamos assim, esse ancoramento, né? A ancoragem deles, eles situam. Tá? Fala-se da genealogia da obra, como ela surge, a época, etc. E o tema principal que vai depois ser aprofundado no segmento da nossa resenha crítica. E também é interessante, na introdução, já é o primeiro passo para fazer o leitor interessar-se ou desinteressar-se pela resenha e pela obra em questão. Tá? Então, importantíssimo. Quando nós falamos obra, vocês entendam aí desde um romance, um livro que não seja de ficção, certo? Você pode ter um filme, você pode ter uma pintura, você pode ter um bem cultural em geral, tá? Tudo isso aí. Bom, vamos passar ao seguinte, né? E hoje o que é que nós vamos? Muito bem. Então, nos nossos elementos estruturais de uma resenha crítica, nós vamos considerar o quê? Né? Nós vamos considerar, depois da introdução, o resumo, que aí o resumo já seria o que numa redação comum escolar, a gente já vai chamar de desenvolvimento. Aí nós já estamos começando a desenvolver. E consiste basicamente em que esse resumo? Né? Apresenta os pontos essenciais do texto resenhado e o plano geral desse texto. Ou quando eu digo texto, você entenda a obra, certo? Porque o texto pode ser um texto fílmico, ou seja, você pode estar resenhando um filme, e o texto pode ser um texto iconográfico, por exemplo. Né? Você pode ter uma pintura, você pode ter uma escultura, tudo isso é um bem cultural que você pode resenhar tranquilamente, né? Você pode falar sobre ele. Mas normalmente, quando se fala nisso, se fala em algo mais móvel, né? Não se faz normalmente uma resenha você pode fazer uma resenha de uma exposição de arte, você pode fazer de uma exposição de arte. Não é comum você fazer de uma pintura isolada, embora exista isso, né? Quando nós estamos no nosso universo aqui, vocês se preparem para fazer basicamente de obras narrativas ou não, obras, digamos assim, argumentativas, e de filmes. Né? Se você aprende a dominar isso, tranquilamente, você já pratica e já se torna capaz para no futuro fazer de obras esculturais, arquiteturais e assim por diante. Bom, quando a gente fala do resumo, então, como você pode levar o resumo? Você pode andar com ele com um agrupamento em blocos dos fatos ou ideias da obra resenhada, certo? Então, é uma possibilidade. Ou você simplesmente, ou misturando ou fazendo
a parte com outra estratégia, você ordena, né? Ordena aquilo que, por exemplo, numa narrativa você pode ordenar na sequência linear, temporal, certo? Você pode fazer a ordenação. Ou você pode fazer num todo, ou você pode fazer por partes e capítulos. Então, um livro que tenha poucos capítulos, dá para fazer isso muito bem, né? Você diz, no capítulo 1 acontece isso e isso, no capítulo 2 aquilo e aquilo, e assim por diante, né? Se a obra é muito longa, aí você não, essa estratégia não surte um efeito, certo? Não perde o sentido de resenha, porque a resenha ela é mais ou menos breve, certo? É uma apresentação mais breve. Muito bem. E é importante destacar as linhas centrais do pensamento do autor. Então, também, analisar aspectos relevantes para a discussão temática. A partir de uma obra, por exemplo, vou dar uma obra assim muito famosa, que já foi transformada em filmes, em telenovela várias vezes, mais de uma vez, e talvez a telenovela mais conhecida do mundo seja baseada num livro, que é A Escrava Isaura. Então, quais são as temáticas que você vai ter ali na Escrava Isaura? Você vai ter o título você já veio, né? Ali você pode tematizar, né, fazer análise de aspectos, o aspecto da escravidão, de certa maneira já em crise no Brasil do século XIX, já contestada socialmente, certo? E já o embate, aquele embate social que havia, a discussão que havia de libertar ou não libertar o escravo. Você pode analisar outro aspecto relevante, né, que poderia ser a situação da mulher naquela sociedade. Você pode até abordar o fato de que a protagonista, que é uma escrava, a escrava Isaura, ela sendo a protagonista, ela não é negra, certo? Ela tem uma cor de rosa desmaiada. Então isso é um aspecto relevante. A partir daí você falar da maneira como o próprio autor, que ao mesmo tempo que vai discutir, né, a escravidão e se posicionar até como mostrando uma saída para aquela, digamos assim, chaga social, certo? Ele não conseguiu colocar uma negra como a escrava. Eu dou um exemplo assim já para que vocês se interessem até de ler, certo? Essa obra. Mas vamos seguir adiante. Então, esse resumo, né, essa parte aí, quando você começa a desenvolver o texto, você vai fazer o resumo, por exemplo, de um enredo, você vai fazer o resumo dessas ideias e está fazendo isso, ele pode ser sem opinião, mas aí você já não tem mais a resenha crítica, é uma resenha descritiva. Tá? Então, quando você simplesmente elenca, dá aquele resumo, sem entrar no mérito das ideias, né? E sem valorar os fatos, você simplesmente coloca, era uma mestiça que nasceu, era escrava, bababá, e o patrão a perseguia, o patrão não digo torturava, mas a infligia dor e tudo, ela se apaixona e não consegue viver o seu amor pelo óbice, papapá. Pronto, aí fica nesse plano a apresentação das ideias principais conectadas e ordenadas. Aí você tem simplesmente uma resenha descritiva, certo? Ou então assim, o livro se estrutura em X capítulos, certo? Ou em tantas partes, em duas partes, na primeira parte isso e isso, na segunda parte tantas outras coisas. Então é apenas uma resenha descritiva. Agora, a nossa resenha crítica, certo? É aquela que tem a opinião. Aí você vai fazer juízos de valor, certo? Por isso que ela é crítica, que vem do grego krinei, ou seja, é aquilo que você separa uma coisa para um lado, uma coisa para o outro. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Então, a resenha crítica tem essa característica, é o que nós vamos ver e praticar. Então, o que é que ela faz aí? Você, na resenha, na parte, né,
nessa segunda parte dela, você vai inserir aqui a demonstração de pontos falhos, se houver, ou você pode dizer que a obra não tem. Você pode não apontar pontos falhos, mas se houver pontos falhos, você aponta. A revelação de ideologias, importante aqui também. Né? Como eu falei, o próprio autor de uma obra que passou a história como uma obra identificada com o movimento abolicionista, era um autor que recalcava, que, digamos assim, reprimia a ideia de ter uma heroína romântica, certo? A mocinha, a protagonista, sendo escrava, não era negra. E ela justamente, por que não se colocou? Isso é uma discussão já do nosso tempo. Naquele tempo, talvez ele não achasse que devesse fazer isso e não foi muito criticado. Hoje ele já é, né, sobre isso. Então você vai destacar pontos válidos, né, e às vezes a relação com outras obras do autor. Situar essa obra, né, em relação a outra, já mostra que há um amadurecimento, etc, etc. Então são os juízos de valor que são colocados aí na parte dessa segunda parte, que é o resumo, que já é quando começa propriamente dita, né, o desenvolvimento. Começa propriamente dito o desenvolvimento. Bom, o terceiro elemento da avaliação crítica, o terceiro elemento da resenha crítica é justamente essa avaliação. Certo? No resumo você já tem juízos seus, obviamente. Mas essa parte de avaliação aqui, ela se imbrica em tudo. Às vezes você apresenta, por exemplo, você pode apresentar numa narrativa um resumo, esse resumo. Aí nessa hora do resumo, você não precisa colocar a avaliação crítica, você coloca depois, certo? Faz essa separação aí. Bom, e essa avaliação crítica ela tem que ser pessoal, ou seja, você toma ela não é assim a histórica, etérea, ela é de alguém. Eu acho isso. Né? E agora tem que ser fundamentada. Né? Como é que vai ser? O objetivo dela vai ser apreciar a obra para dizer se ela presta ou não presta, ou seja, recomendando ou não ao leitor. E fazer sugestões, pode ser que se faça sugestões ao autor, ao editor da obra. Então já houve casos de escritores que na apreciação da obra se sugeriu até que ele diminuiu. O Guimarães já teve uma sugestão de diminuir algumas centenas de páginas de Sagarana, né, da obra que se tornaria Sagarana, ainda não tinha esse nome, eu creio. E depois que ele realmente publica bem menor, né, publica bem menor do que aquela que ele recebe uma crítica do Graciliano Ramos, já era consagrado, né, e o Graciliano Ramos, num voto que ele dá num concurso de contos, ele diz, olha, está muito bom, tem tais e tais qualidades, faz uma apreciação, recomenda para premiação, para publicação. Agora ele diz, para publicação, né, seria bom que cortasse aí algumas centenas de páginas, não sei exatamente quantas, umas 200 ou 300, parece até 500, e de fato é que nós chegamos a esse ponto. Né? A obra foi publicada com um corte imenso. Né? Também, então, os elementos da crítica são o quê? O juízo sintético sobre a obra, ou seja, não pode se estender demais. A explicação desse juízo, porque não basta dizer, né, que presta ou não presta, que é boa ou não boa, sem explicar, sem argumentar. Né? Algumas sugestões do resenhista, se for o caso, né, sugestões de natureza até. Às vezes eu já vi numa crítica de uma contista chamada Lívia Garcia Rosa, a sugestão até de mudar de cortar repetições de formas verbais assim, que realmente é muito gerúndio e tal, e assim por diante. E finalmente a apreciação final, que você diz assim, olha, leitor, vale a pena ou não vale a pena? Vocês viram já na aula passada aquele caso de uma obra de um autor que chegou a desbancar o Dan Brown, né, que tem outros livros de best-sellers, mas no final o que se diz ali, o resenhista diz é que são
muitas páginas, são 600 páginas, quase 600 páginas para uma ideia mal aproveitada. Então ele já deu a deixa de que não recomenda, né? Que você lê. Bom, e agora, né, depois de tudo, né, a frase de encerramento em forma de indicação, que isso é uma formalidade que é opcional, certo? É opcional. Porque se a sequência da sua crônica, a apreciação crítica já, já disse isso, ali você pode já encerrar. Ou você pode fazer realmente aquele fecho, né? Dizendo que por tudo isso deve ser lido, né? Por todos essas qualidades, é uma leitura imprescindível, e assim por diante. É um must, é assim. Algumas observações. Alguns elementos dessa estrutura podem aparecer em outra ordem, devendo conter informações básicas que orientem o leitor e o predisponham ou não a ler o livro, a assistir ao filme, enfim, né, que o predisponham a consumir o bem cultural. Né. Isso, grosso modo, é o que a gente tem que ver. Mas agora vamos à prática, né? Bom, lembra-se da resenha que iniciamos a aula passada? Na aula passada, vamos. Então, nós vimos aí. Vejam, 5 capas, eu coloquei justamente porque é a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que vocês já viram, vão ver de novo agora de maneira mais analítica. E eu coloquei aqui 5 das capas que ao longo da vida eu tenho encontrado, né? Essa daqui era quando eu ainda era criança e a minha irmã é que fazia o curso de letras, certo? Essa daqui já foi o meu tempo de ensino médio. Olha só. Essa daqui, ó. Era da editora Ática, né? E assim vai. E outras e outras. Essa aqui é mais antiga ainda. Acho que eu não tinha nem nascido. Mas é para mostrar que é uma obra das mais lidas ao longo de eras e eras. Essa aqui eu só vi, mas todas são o mesmo conteúdo, né? Muito bem. Vamos ver então a crônica. E este é o texto da crônica, certo? Então, lembrando novamente, não vamos fazer a leitura inteira, mas aqui, esta parte, tudinho, tudinho. E pessoal, vocês sabem que é um camafeu, né? É a única. Espero que vocês já tenham visto que é um camafeu, certo? Que tem um retratozinho, aquele que o pessoal usava, tipo um pingente que tinha. Dentro dele você tinha geralmente fotos de pessoas que eram queridas, pessoas da família, pai, mãe e os amados também. Tá? Então, o que você tem aqui, né, é basicamente aquela apresentação, né, a contextualização da obra no universo cultural, do autor também. Aqui não se fala no nome de Joaquim Manuel do Macedo no início, mas se contextualiza a literatura brasileira, né, no primeiro parágrafo aqui e tal, até se chegar dentro desse contexto da literatura brasileira a uma obra que é a obra objeto, aí depois da obra que é dita, né, nomeada, começa-se, certo, a falar sobre a obra, e aí você vai dizer gênero romance, vai dando um universo cultural em que ela se insere, né? Tá, o primeiro desses romances atraiu o público, não foi o primeiro a ser escrito no Brasil, mas foi o primeiro que realmente virou, digamos assim, o best-seller da época, né? Interessante que o camarada ele escrevia e publicava capítulo por capítulo, e aí ele frequentava as rodas sociais e ficava ouvindo a resenha, digamos, o pessoal começava a apreciação crítica, o próprio público dele, e aí ele frequentava ali, via, mas o camarada, ele é assim, essa personagem é assado, devia fazer isso, devia fazer aquilo, ele tudo incorporando, né, no processo de escrita dele. Tá? Era uma resenha em tempo real, digamos assim. Se bem que o em tempo real era de semana em semana que saía lá a publicação de capítulo por capítulo. Bom, então, escrito por Joaquim Manuel do Macedo, veja o autor, né, informações essenciais, né, básicas. No século XIX, a história tem como personagens principais, então são ideias básicas sobre a obra, né, informações básicas.
Aí depois vem essa parte aqui, vocês veem, Augusto e seus amigos são estudantes de medicina, enquanto Carolina é uma menina travessa, certo? E vai contando que eles se conhecem, e vai seguindo aí e tal, essa apresentação, mais ou menos o resumo do enredo, o resumo dos, digamos assim, dos fatos ficcionais, né? Das ações, né? Melhor dizendo. Bom, e aqui mais ou menos, aqui, até aqui é que termina de contar o enredo, certo? Aqui, ó, com o final feliz, né? O final do casamento, como só ia acontecer nos romances românticos, né? A maior parte deles termina com o casamento, né? Bom, depois nós temos aqui mais um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, né? O que chama a atenção do leitor nessa obra é a capa. Veja que já muda o tom, né? Já não é aquela apresentação de simplesmente você não vai colocando a sequência narrativa, certo? Você ali ele não deu capítulo por capítulo, não foi essa estratégia que foi dada, mas ele resume, né, basicamente as ações, o enredo, a história. Agora vocês veem que tem uma mudançazinha de tom, certo? O que chama a atenção do leitor, a capacidade do autor em unir romantismo e humor. Veja, uma qualidade do autor. A narrativa é irônica, mas seu foco principal é a história de amor entre os jovens. O leitor não se cansa até vê-los juntos, e assim por diante. A crítica considerou também, então ele já citou em outro plano, certo? Considerou uma obra muito boa, porque naquela época os pais eram os pais que escolhiam os esposos para as filhas, e no caso deles não aconteceu isso, e tudo. O livro quebrou as barreiras para a modernidade, porque o leitor incorpora em sua alma o amor de Augusto e Carolina. É um juízo bem pessoal, vocês percebem? É um juízo bem pessoal. O leitor incorpora em sua alma, certo? E aí acaba, tá? A nossa resenha aqui da Andressa Rocha Muniz. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Aí eu destaco em azul para vocês, naquilo que nós já lemos no slide passado, o que? Essa primeira parte aí que vai fazer aquela situa informações básicas e tal, é a introdução, certo? Você não pode nessa introdução deixar de colocar, por exemplo, o nome do autor, Joaquim Manuel de Macedo, a época em que se escreveu a história, certo? Não pode deixar de dizer o gênero, isso é importantíssimo, né? O título, óbvio, né? Sem ele nada acontece, né? Nada se justifica. Tá? Antes, aqui mesmo, já se havia falado aqui da literatura como um todo e tal. Você pode até fazer críticas à inclusão de elementos da cultura indígena, africana e europeia, se ele não depois disse o que era de cada um. Certo? Se fosse uma crítica, fazer a própria resenha crítica. Mas, de qualquer maneira, é uma contextualização mais básica aqui, certo? Que vai seguindo, certo? Com as informações básicas sobre obra, autor. Depois até os protagonistas, né? O par romântico. Tá? Até aí você tem a introdução. O que você vai ter em seguida, a gente vai chamar de quê? Né? Do resumo. Então, disse o básico da obra, agora, nesse caso aí, como é uma obra narrativa, você vai contar basicamente o enredo. Né? Então, o enredo de quem é outro, quem é amigo de quem é a irmã de quem, e assim por diante. Bom, aqui no caso, aqui Augusto, o par romântico masculino, e a Carolina, certo? Que é a garota da história, já vimos isso. Eles fazem um juramento quando crianças, depois cada um segue sua vida, eles se esquecem e tudo, né? Não se reencontram.
perdem a própria memória, né? Como hoje, que você vai ter guardado aí no seu celular as fotos, né? Isso é o resumo. E nós seguimos aí, o resumo continua, certo? Ele vai continuar no final do romance, descobre-se o óbvio, papapá. O óbvio para quem? Para o pessoal que estava acompanhando, nós leitores, vamos lendo, a gente vai ficando sabendo o tempo todo. Não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa para a gente, né? É para os protagonistas, o reencontro. Muito bem. E aí o que você vai ter em seguida, né? Em seguida você vai ter essa parte aí bem chamativa, amarela, você vai ter o que? O que nós chamamos de apreciação crítica, né? É a crítica. Aí está bem separadinho, bem didaticamente separado, porque no caso é uma obra narrativa. Veja, se você tivesse uma obra de ideias, né, uma obra que fosse argumentativa, com uma tese a defender, sem narrar uma história, se não fosse uma obra de ficção, fosse não ficção, certo? Então, quando, por exemplo, você tem obras de divulgação científica, aí já é diferente. Você não vai contar a história, porque não há história para contar. Embora durante os livros de divulgação científica você possa ter várias narrativas. Você tem livros de 500, 600, 700 páginas, e você vai pegar as ideias principais. Qual é a ideia principal? A ideia principal é que nós evoluímos, o homem, o sapiens aí do Yuval Noah Harari, né, toda a trajetória do homem, mas aí você vai pegar o quê? Você vai pegar as ideias principais, como é que o homem aprendeu, como é que as dificuldades, como é que a necessidade, a mudança de ambiente vai moldando, né, cada conquista do homem ao longo dos milênios, dos milhões de anos e assim por diante. Tá? Mas aqui é diferente. Nós estamos tratando de uma obra ficcional, uma obra narrativa, um romance. Então, aquela parte de resumo é bom, é fácil, você separa e conta basicamente aquilo ali. Depois você se esbalda na crítica, certo? Depois você se esbalda na crítica, que é essa terceira parte aqui. Então, essa crítica, ele vai dizer o que chama a atenção do leitor nessa obra é a capacidade do autor em unir romantismo e humor. Aí já é o juízo crítico dele, como eu já falei. A narrativa é irônica, também veja essa adjetivação, tá certo? Irônica porque os amigos estão sempre brincando, sempre tirando uma onda um com o outro, e assim por diante, de maneira jocosa. E o camarada se gaba, por exemplo, o Augusto se gaba de que ele não se apaixona, ele só quer, digamos assim, namorar por namorar, de maneira fútil, assumidamente, tudo, que jamais nenhuma mulher vai conquistar seu coração, e bababá, e fica naquela brincadeirinha, e acontece que ao mesmo tempo ele já está se enredando, né, pela moreninha, que ele não sabia que era uma menina que ele já conhecia, né, conhecera na infância. Então, fala da ironia, mas fala do foco principal. O leitor não se cansa de ver, não se cansa até vê-los juntos. É como se fosse, na verdade, talvez fosse melhor dizer assim: o leitor não sossega até vê-los juntos, porque o leitor já sabe, certo, que eles, quem eles são e até o reconhecimento deles fica aquela agonia, digamos assim, do leitor. O leitor fica inquieto, tá? Aí depois, seguindo aí, a crítica também considerou a Moreninha uma grande obra, né? Quando você diz a crítica considerou uma grande obra e tal, você está dizendo, olha, ela já foi testada ao longo do tempo, muita gente achou, um monte de crítico achou que ela era maravilhosa. Então, pressupõe-se que você também deva ler, porque vale a pena, né? Pois naquela época eram os pais que escolhiam os esposos para as filhas e tal, seria também uma apreciação do que seria inovador na obra e tudo, né? Quebra de expectativa do social, o que o social queria, o que planejava para os jovens, né? Como deveriam se casar. O livro quebrou as barreiras, então é uma espécie de elogio, né? Quando se fala uma ruptura, quebra de barreiras, significa que ele avançou, né? Porque o leitor incorpora, né, em sua alma, então é bem elogioso, né? Bem elogioso, embora bem breve aí, né? E seria uma espécie de modelo para você, certo?
Aí ele não vai ter aquele fecho, mas poderia ter. Por exemplo, poderia dizer assim, por esses elementos, a Moreninha é uma das obras mais importantes de todos os tempos, aí imprescindível leitura e assim por diante. Poderia ter muito bem aí nessa resenha como aquele arremate, aquela frase final, tá? Muito bem. Basicamente isso. Agora vamos ver as estratégias úteis para a elaboração de uma resenha. De maneira bem direta. Primeiro, faça um levantamento de aspectos que você apresentará para valorizar o bem cultural em questão e as restrições em relação a ele. Então você vai levantar isso. Tá? Depois, resuma as principais partes da obra. Apoie-se em um esquema. Aí você vai fazer aquela esqueminha, né? Bem resumido. 3. Dentre os verbos a seguir, selecione os que melhor expressam as intenções do autor e o desenvolvimento de sua obra. Veja que isso tudo aqui, ó, nós não estamos tirando da nossa cabeça, não. Isso aqui é um livro muito bom, só sobre resenha. Específico. O livro chama-se Resenha. Tá? Aí tem esse monte de verbo aqui, sustentar, contrapor, confrontar, e você vai ver aí, isso é bom até como do lado para uma consulta, tá? E o uso. Depois que você vê isso aí, você faz um inventário de adjetivos e substantivos. Viu naquela da Moreninha, irônica e assim por diante? O que foi negativo e positivo, que você poderia usar para fazer comentários sobre a obra original. Então, vamos praticar? Qual é a atividade que nós estamos propondo? Então, vocês vão fazer o seguinte: escolha um filme ou série que você tenha visto, que é visto, certo, pessoal? Visto em 2021 e faça uma resenha crítica de 15 a 20 linhas sobre ele. Lembre-se de todos os elementos que devem fazer parte do gênero resenha. Se for preciso, volte às aulas 10 e 11, no caso a 11 é esta aqui, certo? Ou seja, assista novamente esta aula anterior para relembrar. Então é basicamente isso. Pessoal, um abraço, certo? Eu espero que vocês fiquem muito bem, dediquem-se bem aos estudos e até a próxima aula.